Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Sou grato a Deus por sua misericórdia, por sua compaixão, por esse momento maravilhoso em que o Senhor concede a cada um de nós o privilégio de mais uma vez estarmos juntos para transmitirmos a palavra de Deus aos nossos corações. Convide mais alguém. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, ou o irmão Fernando, como preferir. E nós iremos trazer na tarde desta terça-feira uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, abordando o tema: a existência do mal antes da cruz e depois da cruz. Amém? Vamos abordar esse assunto. Estou aqui convidando mais alguém. Aproveite esse momento e convide mais alguém para estar conosco. Você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem? Você precisa ouvir? Então fique conosco também, que Deus, Ele tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Amém? A existência do mal antes da cruz e depois da cruz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Meu irmão Tiago, graça e paz, irmão Tiago. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Nós vamos abordar o tema, o mal, a existência do mal antes da cruz e a existência do mal depois da cruz. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro histórico de João, também conhecido como o Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 19, vamos ler alguns versículos. João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19 e o versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, morreu. Abra sua Bíblia também no livro histórico de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, o versículo é o versículo de número 50, 51, 52 e o 53. Amém? Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 53, que diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra em dois, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém?
Palavra de Deus para a nossa meditação, para o nosso estudo, para a nossa mensagem bíblica nesta tarde de terça-feira ensolarada. Aqui em Serrambi está uma tarde maravilhosa, está uma tarde linda, abençoada por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema do nosso estudo é a existência do mal versus a existência do mal antes da cruz versus a existência do mal depois da cruz. Se tem uma coisa que nós precisamos respeitar, é os tempos de Deus. Amém? Os tempos de Deus, ele precisa ser respeitado. A Bíblia nos ensina que Deus, ele estabeleceu a noite, o dia, o sol, a lua, para marcar os tempos, para marcar as épocas. A Bíblia nos ensina que em Eclesiastes capítulo 3, onde diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então, irmãos, nós precisamos respeitar o tempo de Deus. E existem dois tempos na história da humanidade que precisa não só ser respeitado, mas também ser entendido. Isto mesmo, existem dois tempos que a Bíblia fala, que ele precisa não apenas ser respeitado, como também ser entendido. Esses tempos, ele não é respeitado, porque ele não é entendido. E nós precisamos entender esses tempos de Deus e respeitá-los. E a esse tempo que eu me refiro é o tempo o qual nós chamamos de antes da cruz e depois da cruz. O chamado Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Pacto e Novo Pacto. O Pacto da Lei e o Pacto da Graça. A dispensação da lei e a dispensação da graça. Isso são tempos, e esses tempos, eles precisam ser respeitados. Não se pode misturar os tempos. Não podemos atropelar os tempos de Deus. Nós vimos no texto bíblico que Jesus, antes dele morrer, ele disse algo muito importante. Conforme nós lemos em João capítulo 19 e o versículo 30, Jesus disse: está consumado. A palavra consumado no grego é tetelestai, que significa que o preço foi pago na sua totalidade, que significa que a obra de Jesus, ela foi concluída. Tetelestai significa que Jesus, ele pagou o preço por mim, por você. Tetelestai significa que Jesus, ele não falhou na missão dele em nosso favor. Tetelestai significa que Jesus, ele cumpriu todas as profecias a qual falava dele, sobre ele. Por exemplo, Isaías
Isaías 53, se você tem Bíblia, abra ela comigo. Em Isaías capítulo 53, versículo de número 2, o versículo 1 em diante, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer em formosura, nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se desviava, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua sorte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. O meu justo justificará a muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe dei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Precisamos respeitar isso aqui. Isto é uma profecia sobre Jesus. Então, quando Jesus disse em Mateus capítulo, ou melhor, em João capítulo 19, está consumado, ele estava dizendo que ele cumpriu as profecias. Essa profecia de Isaías 53, Jesus, ele cumpriu ela. Ele já foi moído por nós. Ele já levou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós precisamos, irmãos, respeitar o tempo de Deus. O mal antes da cruz é uma coisa, e a existência do mal depois da cruz é outra coisa.
Nós vemos que antes da cruz, o mal existia, com certeza existia. E nós vemos que uma das causas para a existência do mal, se bem que o mal ele não começou aqui na terra, amém? Se bem que o mal ele não começou a existir no Jardim do Éden, se bem que o mal ele não começou a existir, ele não tem a sua origem aqui na terra, no plano físico. Nós temos conhecimento através da palavra e pelo que a Bíblia ela nos mostra em livros, em capítulos, em versículos, como no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 28, Deus ele vai usar Ezequiel capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 10, Deus ele vai usar a figura de um rei, o rei de Tiro, que pela expansão, pelo seu crescimento, a soberba, ela entrou no coração daquele rei, e Deus agora promete abater aquele rei. E a partir do versículo 11, Deus ele vai agora falar de uma outra figura, que é o adversário espiritual, que nós conhecemos como diabo, como Satanás, como Lúcifer. São nomes que a religião deu a ele. Diz que o homem, versículo 11, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 11 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Veja que Deus ele vai usar a figura do rei de Tiro. O rei de Tiro era um homem, era um ser humano, porém Deus ele vai atribuir, Deus ele vai usar o nome, o personagem rei de Tiro para falar, amém? Para falar de um ser de espiritual, amém? De um ser maligno, de um ser que, assim como o rei de Tiro, esse ser, ele também tinha autoridade. Esse ser, ele também tinha privilégios. Este ser, ele tinha autoridade, ele tinha servos, que eram os outros anjos que estavam debaixo da sua autoridade. Este ser, ele tem até um nome chamado, ele era um anjo querubim. O querubim é um dos anjos protetores, é uma classe angelical. Por quê? Porque os anjos, eles existem em hierarquia, amém? Os anjos, eles têm hierarquia. Por exemplo, existem anjos que a função, pela sua hierarquia, a sua função não é de guerrear, não é anjo de guerra, não é anjo de batalha. Existem anjos divinos no reino espiritual que são anjos mensageiros, que são anjos que têm a função, que têm a missão de
trazer mensagens de Deus para nós. Anjos que atuam como mensageiros, como porta-voz de Deus. Nós vemos em Daniel capítulo 9, nós vemos em Daniel capítulo 10, que Deus envia o anjo Gabriel para levar a Daniel a explicação das revelações que ele teve. Nós vimos esse mesmo anjo Gabriel, ele sendo enviado por Deus até o sumo sacerdote Zacarias, em Lucas capítulo 1, onde o anjo Gabriel, ele vai levar uma mensagem para Zacarias, e ele vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então aquele anjo, ele traz uma mensagem para Zacarias. Nós vemos esse mesmo anjo, por nome Gabriel, ele em Lucas capítulo 1, ele levando uma mensagem para Maria. Você lembra? Quando o anjo aparece a Maria e diz que ela terá um filho, esse mesmo anjo, ele também apareceu em sonho a José, capítulo 1 de Mateus. Quando José queria ir embora, deixar Maria, e o anjo aparece a José em sonho e diz: José, não temas receber Maria por tua mulher. Então anjos, ele tem classe. Anjos, ele tem hierarquia. Existem anjos que é para levar mensagens. Existem anjos que Deus envia para falar com você, para falar comigo. Sabia disso? Sabia não? Existe anjos que Deus envia para falar comigo, para falar com você. Isso pode ser de forma visível. Você pode ver uma pessoa e aquela pessoa você vê uma única vez na vida. Uma pessoa some da sua vida, você nunca mais viu. Você não sabe de onde veio, você não sabe quem é. Pode ter sido um anjo que Deus enviou para falar com você. Deus envia anjos para falar conosco através de sonhos. Isto mesmo, de sonhos. Deus pode falar comigo. Deus pode falar com você em sonhos, usando os anjos. Porque Deus tem anjos que são mensageiros. Agora Deus tem aqueles anjos que são anjos de batalha. Deus tem aqueles anjos que são anjos de guerra, anjos para entrar na batalha. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 37, que Deus enviou um anjo, e matou 185.000 soldados da Síria. Um anjo. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, o anjo Gabriel, ou melhor, Miguel. Não tem na Bíblia o anjo Miguel? Isto é um anjo guerreiro, é um anjo de guerra, é um arcanjo. Miguel é um arcanjo. O que é um arcanjo? É líder de outros anjos. Um arcanjo, ele é um líder. Ele lidera outros anjos. E tem a outra classe de anjo que é os querubins. A função dos querubins é proteger a glória de Deus. É o protetor, o querubim é o protetor. Existem os serafins, os que são responsáveis, os que cantam. Lembra de Isaías, versículo capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
em um alto e sublime trono, e a sua glória encheu toda a terra. E ele viu serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e com 2 cobriam os pés. E eles cantavam, e os serafins cantavam, entoavam cânticos e louvores, e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. São anjos. E o anjo, o querubim, entre os querubins, não existe apenas um anjo querubim, existe uma classe de vários anjos. Não sei quantos existem. Lá no Jardim do Éden, lembra do Jardim do Éden? Quando o homem pecou, Deus colocou querubins com espadas para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu até aí? Então, um desses querubins, que era o que a religião que foi transformado em diabo, esse querubim, versículo aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados para ti. Tu eras. Está no passado, né? Ele era, não é mais. Ele era, está no passado, era. Tu eras, versículo 14 de Ezequiel 28. Tu eras querubim ungido. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Olha o mal, olha onde é que o mal ele começou já. Até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti, do meio de ti, um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos
estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Você está entendendo o mal? Quer dizer, antes da cruz. O que significa antes da cruz? A expressão antes da cruz significa antes de Jesus morrer e ressuscitar. Amém? Vou repetir. A expressão antes da cruz significa antes da morte e da ressurreição de Jesus. Antes da cruz. Depois da cruz significa depois da ressurreição de Jesus. Então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, usa-se o nome antes da cruz, ou antes de Cristo, AC, antes de Cristo. Da ressurreição de Jesus até hoje, chama-se depois da cruz. Amém? É um novo tempo, é uma nova era. Não podemos misturar o tempo. Não podemos. Temos que respeitar o tempo de Deus. Então, antes da cruz, o mal, ele já existia. Antes da cruz, o mal já existia. E onde é a origem do mal? Ele começou onde? Onde foi que o mal ele começou? O mal ele começou no coração de um querubim. Amém? O mal ele nasceu de dentro para fora. O mal, ele teve a sua origem no coração. Aqui, coração é mente, na mente de um anjo, de um querubim. Um querubim que foi escolhido. Olhe, perceba que entre os querubins, Deus, ele colocou um para proteger a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, existem vários querubins. Um dos querubins, ele foi ungido. O que é ser ungido? É ser escolhido. O que é ser ungido? É ser separado. Entre os querubins, Deus escolheu um. Deus, ele separou um. Deus, ele ungiu, não com óleo. Não é ungir com óleo, é escolher. Deus escolheu um querubim para ser o protetor da glória de Deus. Entre todos os querubins, Deus escolheu um querubim para ser o líder entre os demais. Esse querubim, ele tinha acesso. Esse querubim, ele tinha liderança. Mas esse querubim, ele tinha inveja no coração dele. O mal nasceu no coração desse querubim.
o mal, ele teve a sua origem aí. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28 e o versículo 16. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e o 16. Ezequiel 28, 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, vírgula. Perfeito eras nos teus caminhos, vírgula. O que é caminho? Não é caminho físico, é caminho conduta, é caminho comportamento. Então esse querubim, ele tinha uma conduta perfeita. Esse querubim, ele tinha uma conduta impecável. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Criado. Quem foi que criou esse querubim? Foi Deus. Amém? Deus não cria nada mal. Tudo que Deus cria é bom. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se, exaltou-se, engrandeceu-se o teu coração por causa da tua formosura. Olhe, por causa da tua formosura, elevou-se o teu coração e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. O que é corromper? É romper. Ele agora passa a romper a sabedoria. Ele manchou a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, ela é pacífica. Tiago, capítulo 3. Então esse querubim, ele tinha uma sabedoria para fazer o bem. Esse querubim, ele tinha uma sabedoria para liderar. Esse querubim, ele tinha uma sabedoria para administrar, para exercer a função que Deus havia lhe dado. Esse querubim, ele tinha uma sabedoria perfeita, sã. Por causa do esplendor que ele tinha, da glória que ele tinha, da sabedoria que ele tinha, da posição que ele tinha, elevou-se o coração de orgulho, de soberba. E o que é que esse querubim queria?
ele queria mais. Porque existia alguém lá no reino que dava inveja a esse querubim. Amém? Havia alguém lá no reino angelical, no mundo espiritual. Eu estou falando de um tempo antes da cruz. Eu estou falando de um tempo muito antes de Gênesis. Eu estou falando em uma época onde só havia o mundo espiritual. Então esse anjo, ele tinha inveja de outro ser que estava acima dele. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Esse anjo, ele tinha inveja do Filho de Deus. Este anjo querubim, ele ficou agora querendo ocupar o lugar de Jesus. E agora ele começa a colocar os anjos. Ele começa a fazer um comércio. Ele começa a propagar. Ele começa a usar a sabedoria dele, que era boa, para o mal. Ele agora inverte. Ele deixa se levar pelo orgulho. Ele deixa se levar pela soberba. Ele deixa se levar pela insatisfação, pela inveja. Ele agora quer ocupar um cargo acima do que ele já tinha. Ele quer ser mais do que Jesus. Ele agora quer ser superior a Jesus. E ele começa a semear o mal, que não é justo ele ser inferior a Jesus, sendo ele um querubim ungido, sendo ele perfeito, sendo ele agora um anjo protetor, sendo ele um líder, sendo ele quem ele é. Ele não aceitou aquilo, começou a semear o mal, até que houve uma batalha. E esse querubim, ele conseguiu ludibriar. E esse querubim, ele conseguiu enganar, colocar na mente dos outros anjos um engano. E 30% dos anjos caíram, foram expulsos do céu. 30% dos anjos escolheram seguir o querubim. 30% dos anjos angelicais, eles escolheram acreditar. Porque os anjos são livres. Deus não obrigou anjo nenhum a servir a ele. Deus deu liberdade. Deus deu liberdade a mim também, a você. Então 30% dos anjos foram arrastados pela cauda. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo de número 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-os
sobre a terra. Amém? Com a sua cauda, ele levou após si a terça parte do céu. A terça parte é o quê? A terça parte é 30%. 30% dos anjos foram induzidos por esse querubim. A cauda, o que é a cauda? Não é cauda física. Quando a Bíblia diz que o dragão ele arrastou 30% dos anjos com a sua cauda, não é que o dragão, que tinha um dragão no céu, não. E com seu rabo, com a sua cauda, trouxe 30% dos anjos. Não. É uma figura de linguagem. Cauda. Cauda. O que é a cauda? Capítulo 9, versículo 15 de Isaías. Abra sua Bíblia comigo. Capítulo 15. Ou melhor, capítulo 9, versículo 15 do profeta Isaías. Diz assim: o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade ou a mentira é a cauda. O que é a cauda? É a mentira, é a falsidade, é o engano. E o que quer dizer o dragão arrastou com a cauda? A terça parte dos anjos que estavam no céu. Significa que com a mentira, com o engano, com a falsidade, esse dragão, que era um querubim, ele arrastou com ele, ele levou com ele 30%. 30% dos anjos. Amém? Onde é que o mal ele começou? O mal ele teve a sua origem no céu, no coração de um querubim. Esse querubim, quando ele vem para a terra, ele vem agora como Satanás. Esse querubim agora vem como inimigo. Satanás quer dizer adversário. Satanás quer dizer adversário. Diabo quer dizer inimigo. Aquele que se levanta contra. Opositor. Aquele que se opõe. Então nós vemos que este ser, agora ele vai, aqui na terra, ele vai se opor a Deus. Essa mensagem ela é muito profunda. Eu espero que você esteja entendendo, que você abra o seu entendimento, porque é uma mensagem um pouco a um nível muito alto espiritualmente falando. Que você abra sua mente, o seu entendimento, para que o Espírito Santo possa lhe conceder esse entendimento. Nós estamos na primeira parte do estudo, a existência do mal, antes da cruz e depois da cruz. E nós estamos agora na existência do mal. A origem dessa existência foi no céu. Ela nasceu no coração de um anjo, de um querubim. Amém? Chega na terra. Esse anjo agora ele usa uma serpente. Deus agora porque, irmãos,
queda desse anjo causou um estrago. O que a ciência chama de Big Bang, você já ouviu falar no Big Bang? Você já ouviu falar na teoria do Big Bang? O que a ciência chama de Big Bang, um estrondo que aconteceu na Terra, estrondo esse que eles não sabem de onde veio, de como aconteceu. Esse estrondo foi justamente causado pela queda desse querubim com seu exército. Capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Quer dizer, quando Deus criou a terra, Deus não criou a terra vazia, diz o profeta Isaías, que Deus não criou a terra vazia. Mas Isaías diz que a terra, ou melhor, Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra ela ficou. Quando diz em Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, a Bíblia está querendo dizer, a Bíblia ela está dizendo que a terra ela ficou sem forma e vazia. Por que a terra ficou sem forma e vazia? Porque a terra não foi criada sem forma. Porque Deus não fez uma terra sem forma. Deus não fez uma terra vazia. Deus não fez uma terra destruída. Deus fez uma terra linda, uma terra maravilhosa. Mas por causa da queda desse anjo, juntamente com o seu exército, a terra ela ficou sem forma e vazia. Entendeu? Aí Deus começa a reconstrução. Que coisa linda. Aí Deus agora começa a reconstruir. Eu quero aqui abrir um parêntese e liberar para o seu coração uma palavra profética. E eu quero lhe dizer que Deus vai reconstruir a sua vida. A sua vida que está sem forma e vazia hoje. A sua vida que está hoje desarrumada. A sua vida que está hoje desorganizada. A sua vida que hoje está bagunçada. Deus vai restaurar ela. Glória a Deus por isto. Gênesis, capítulo 1, nós vemos agora Deus restaurando a terra que estava sem forma e vazia. Deus agora vai dar
forma, ele agora vai formar a terra, ele vai encher a terra. Deus, ele vai fazer assim na sua vida, ele vai encher o que está vazio, ele vai formar o que não está formado, ele vai levantar o que foi caído. Deus. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Em outras palavras, e a terra ficou. E a terra veio a ser sem forma e vazia. Mas Deus não criou a terra assim. Deus não fez a terra assim. Deus não faz nada troncho. Tudo o que Ele faz é perfeito porque Ele é perfeito. Então, por causa da consequência, por causa da queda do querubim com seus anjos, esse querubim que foi chamado de diabo, esses anjos que agora foram chamados de demônios, esse exército, quando ele caiu na terra, a terra foi destruída. A terra veio a ser sem forma e vazia. Aí Deus agora vai a reconstruir. Versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus que haja luz. Ei, a luz vai chegar na sua vida. Aquilo que está escuro vai clarear. Ei, as coisas vão clarear na sua vida. O que está dando errado vai dar certo. O que está torto vai ser endireitado. O que está embaixo vai para cima. O que está fora do lugar, Deus vai colocar no seu devido lugar. Deus agora vai o que? Vai organizar o que está desorganizado. Deus vai endireitar o que está torto. E Deus disse que haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água suja e água limpa, entre água clara e água escura. Ei, é Deus organizando. É assim na sua vida. Deus agora, Ele estrutura a terra novamente. E Ele planta um jardim. E Deus agora faz um homem. Eita, irmãos. Deus agora ele vai humilhar esse querubim, que transformou-se em adversário de Deus, em opositor de Deus. Glória a Deus por esta palavra. O que é que aquele querubim queria? Ele queria tomar o lugar de Jesus. E aquele querubim queria ser semelhante
a Deus. Aquele querubim, ele queria, Isaías 14 diz que ele disse assim em seu coração: subirei à mais alta nuvem, estabelecerei meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos ler Isaías 14? Isaías 14, abra sua Bíblia. Ou Isaías 12. Abra sua Bíblia aí, Isaías 14. Isaías 14. O que diz? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei. Olha a expressão dele. E serei semelhante ao Altíssimo. O que é que ele disse? E serei semelhante ao Altíssimo. E Deus disse: nananina não. Por terra te lancei, disse o Senhor. Deus está tirando dele. E agora Deus, ele vai reconstruir a terra. Ele vai plantar um jardim nesta terra. Ele vai agora começar a colocar um casal. Plano perfeito de Deus, não é? O plano perfeito de Deus. Deus faz um casal e Deus disse, Gênesis 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Completa a frase. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que coisa linda! Aquele anjo, ele queria ser igual a Deus. E Deus disse, não. Por causa do seu orgulho. Não. E agora para humilhar ele. E agora para humilhar aquele anjo, aquele ser, Deus pega um homem. Sabe de onde? Do pó da terra. Do pó da terra, Deus faz um homem. Do pó da terra. De algo que não vale nada. De algo insignificante. De algo sem valor. Deus pega aquilo que não tem valor. Aquilo insignificante e faz um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, para humilhar
o adversário. Para rebaixar o adversário. Para mostrar que ele não era nada. Não podia nada. Deus escolhe alguém inferior a ele e dá a esse alguém. E coloca nesse alguém a sua imagem. E diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquilo deixa o adversário irado. Não havia mal no jardim do Éden. O mal não existia. O mal não existia. Não havia mal no jardim. Não havia. Havia mal no coração de uma serpente. Havia mal no coração de um ser. E este ser agora, ele usa uma serpente. Ele usa a boca da serpente. Antes de Adão e Eva pecar, entre eles não existia mal. Ei, atente para isto. Antes de Adão e Eva pecar, o mal não existia. Mas aquela serpente, ela foi usada pelo adversário que fez Adão e Eva pecar. Com o pecado de Adão e Eva, Deus disse, capítulo 3, versículo 17, versículo 16, versículo 17. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha o mal agora. Olha e perceba que o pecado de Adão e Eva trouxe o mal. O mal existente antes da cruz, ele aconteceu primeiro no céu, segundo no jardim do Éden, terceiro afetou a terra e a humanidade. Você está entendendo? O pecado a desobediência a Deus, o fato de Adão e Eva terem quebrado a aliança, o pacto com Deus, o mal, ele veio.
E o que é que nós vemos desde Adão e Eva até a cruz? A maldade. Ei, o que é que nós vemos desde Adão e Eva até a morte de Jesus? O mal. Que teve origem lá no Jardim do Éden. O mal que afetou a terra, o mal que afetou o homem, a humanidade, antes da cruz, o mal antes da cruz, ele teve origem lá no Jardim do Éden, onde o adversário usou a serpente, o mal, antes da cruz, teve origem ali. Mas e o mal depois da cruz? E o mal que existe hoje? O tempo hoje é outro. O mal existiu antes da cruz por causa do pecado. O mal existiu antes da cruz porque Adão e Eva deram ouvido à serpente. E porque a serpente deu ouvido ao diabo. Entendeu que é um jogo? A serpente deu ouvido ao diabo. Eva deu ouvido à serpente. Adão deu ouvido a Eva. Entendeu? O mal antes da cruz, ele tem a sua origem no diabo, que induziu a serpente. E a serpente induziu Eva. Eva induziu Adão. É neles que tem. A origem é maléfica. A origem do pecado antes da cruz. A origem do mal antes da cruz. É mal. É maligna. A origem do mal é satânica, é diabólica. A origem do mal antes da cruz. Nós vemos quando Adão e Eva ele é lançados fora do jardim. Nós já vimos o mal ali dentro da família. Caim matando Abel. Nós vemos um homem chamado Lameque já cometendo assassinato. Nós vemos já em Gênesis, nós vemos esse mal, essa doença se alastrando entre os homens. Nós vemos esse mal, ele como um câncer tomando conta da humanidade. Quem não ouviu falar em Herodes? E assim o mal veio. A origem do mal antes da cruz. Ela tem origem no diabo, Satanás. A serpente, Adão, Eva,
e Adão. A origem do mal está ali. Satanás, o diabo, a serpente, Eva e Adão. A origem do mal antes da cruz está no diabo, na serpente, em Eva e em Adão. A origem do mal antes da cruz está no diabo, ou Satanás, como queira interpretar, no diabo, na serpente, em Eva e em Adão. A origem do mal antes da cruz está no diabo, que induziu a serpente, está na serpente que induziu Eva, está em Eva que induziu Adão, está em Adão que cedeu, que foi induzido, que comeu, que pecou contra Deus. Essa é a origem do mal antes da cruz. Agora, e a origem do mal depois da cruz está em quem? Amém? E a origem do mal hoje? Lembre-se, hoje o tempo mudou, viu? O tempo mudou. Hoje nós não vivemos mais da cruz para trás. Estamos em outro tempo. E qual é a origem do mal depois da cruz? A origem do mal antes da cruz está no diabo, na serpente, em Eva e em Adão. Amém? A origem do mal antes da cruz está no diabo, na serpente, em Eva e em Adão. Agora, e a origem do mal depois da cruz?